Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais uma vez Marcão chegando para ser treinador do Fluminense, efetivado de maneira oficial. No vídeo de hoje, o que vamos ver números de Marcão em seus últimos trabalhos como treinador, um pouco do retrospecto de Roger Machado, recém-demitido, do Tricolor, e claro, vou dar a minha opinião sobre a troca no comando, desde a saída do Roger até a efetivação do Marcão. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp. Posso contar com a moral da torcida do Flusão? Show de bola! Mas antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, tudo via Pix, sem lenga-lenga, sem enrolação. E o melhor de tudo, pessoal, com o link que está aqui na descrição do vídeo, com o nosso cupom que está na tela e também está na descrição, você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito. Basta solicitar o bônus no chat da Bet Nacional. Beleza? Se eu fosse você, não perdia essa. Agora sim, podemos começar com os números, por que não? De Marcão na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Marcão nas últimas 4 vezes em que ele foi um treinador efetivado no cargo em que esteve. Lembrando que o Marcão tem 49 anos de idade. Vamos lá. Em 2012, muita gente não lembra desse trabalho, ele esteve à frente do Bangu, treinou a equipe no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, 14 jogos à frente do Bangu e 28% de aproveitamento, um trabalho bem fraco no Bangu. 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. De lá para cá, ele fica muito tempo fora do mercado, chega a ter muitas idas e vindas dentro do próprio Fluminense, chegou a assumir até algumas vezes como interino, treinou 2, 3, 4 partidas, nada muito relevante, então desconsiderei porque ele não tinha sido efetivado em nenhum desses momentos. E é claro que esse tempo todo mostrou assim que o Marcão teve uma evolução. Às vezes, como interino no Flu, também foram bem ruins, até que ele volta. Em 2019, pega o Fluminense numa situação bem complicada de possível rebaixamento em 2019, depois do trabalho de Oswaldo de Oliveira e Fernando Diniz. E tem um bom trabalho na reta final de 2019. 18 jogos, praticamente um turno inteiro do Brasileirão e 52% de aproveitamento. 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Aí, em 2020, ele é efetivado como treinador mesmo do Sub-23 do Fluminense e não fica muito tempo também, porque ele vai para o profissional, né? No Sub-23 foram 10 jogos e 47% de aproveitamento. 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Aí vem, na minha opinião, o ponto alto dessa curta carreira do Marcão como técnico. E foi assim que o Odair Hellmann sai do Fluminense, em dezembro de 2020, ele assume por 12 partidas com a missão de levar o Fluminense até a Libertadores da América. E não só consegue isso, como ele consegue até aumentar o aproveitamento que tinha o Odair Hellmann. Em 12 partidas foram 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, 61% de aproveitamento. Tudo bem que uma das derrotas foi bem vexaminosa, né, para o Corinthians, por 5-0, mas ele consegue um bom aproveitamento, leva o Fluminense para a fase de grupos da Libertadores, não só se classifica, mas coloca o Fluminense direto na fase de grupos da Libertadores. Então a gente vendo esse quadrinho, pessoal, a gente percebe que o Marcão teve uma evolução de lá para cá. Parece que esse monte de tempo que ele ficou sendo interino conseguiu extrair coisas interessantes. No trabalho de 2019 a gente percebe que ele usou muita coisa do Fernando Diniz. Já em 2020 ele não foi tão propositivo como foi em 2019, mas conseguiu ter um sistema defensivo bem sólido. Herdou um pouco das características de Odair Hellmann. Então o Marcão me parece ser um profissional que tem evoluído, tem conseguido ficar trabalhando quietinho dentro do clube do Fluminense, tem conseguido extrair coisas boas dos técnicos que estavam antes. E em 2020, pessoal, além do bom aproveitamento, eu me arrisco a dizer que janeiro e fevereiro, que foi o grosso do trabalho do Marcão, foi o melhor momento do Fluminense no Brasileirão. Não só a nível de resultados, mas até a nível de performance. O final de janeiro, a reta final do Brasileirão 2020 em fevereiro, o Fluminense realmente fez boas apresentações, conseguiu bons resultados e teve também partidas legais. Nada fora da caixinha, o negócio que vai fazer o Fluminense disputar grandes coisas nessa temporada, até porque tá com um gap grande que o Roger Machado deixou, mas é animador. O Marcão realmente foi bem na temporada 2020. Em relação ao seu antecessor, é muito difícil piorar. Até chamo na tela pra gente ver um quadrinho, pessoal, do Roger
em campeonatos brasileiros, tá, pessoal? Roger Machado, em todas as vezes que ele treinou uma equipe em um campeonato brasileiro. O Roger Machado tem aquele detalhe, ele não pega trabalhos em andamento, então é legal que a gente consegue ver em cada temporada um Brasileirão na conta do Roger. A gente percebe que ele teve um bom semestre ali pelo Grêmio, quando ele herda o trabalho do Filipão, emplaca mais de 60% de aproveitamento, um time que realmente jogava bola, o pessoal gostava de ver, muitos meninos em campo. De lá pra cá, o Roger vive de uma ideia, vive desse trabalho de 2015 que nunca mais chegou nem próximo de ser repetido. E não só isso, né? Reparem no aproveitamento dele no Galo, no Palmeiras, equipes com um grande orçamento, com uma boa força técnica, e só conseguiu passar de 50% de aproveitamento no Palmeiras, ainda assim foi 51% de aproveitamento, ele inclusive foi demitido depois de perder para o Fluminense no Maracanã. No Bahia, 18 meses de trabalho, menos de 40% de aproveitamento, e no Fluminense o pior aproveitamento dele em campeonatos brasileiros, 38% de aproveitamento. Curiosamente, a terceira vez na carreira que ele sai após 15 partidas disputadas em um campeonato brasileiro, então são sempre trabalhos curtos, com exceção do Bahia, com aproveitamento muito ruim nos campeonatos brasileiros. E no Palmeiras e no Galo ele conseguiu levar bem 2 fases de grupos de Libertadores, onde o grupo era bem acessível. Diga-se de passagem, no Fluminense, ele pega um grupo encardido, consegue se classificar bem, pega o Cerro Porteño, que era um adversário bem acessível, vai para as quartas de final e é eliminado sem oferecer muita resistência para o Barcelona, ainda chega a enfrentar a equipe equatoriana aqui no Rio de Janeiro com um jogador a mais. Copa do Brasil, o Fluminense elimina bem o Bragantino, mas pega o Criciúma, time da terceira divisão, sofre pra caramba. Então até nas Copas o negócio não andou muito bem, a final do Carioca foi bem frustrante também pro torcedor tricolor. Enfim, o trabalho de Roger Machado foi muito ruim, os trabalhos de Roger Machado têm sido muito ruins, e não à toa, uma coisa até curiosa, muitas vezes a gente vê na grande mídia, torcedores que normalmente não acompanham muito de perto o Fluminense, muitos elogios, o pessoal sempre classifica como injusta a demissão. Não caiu nessa, quem tem visto o Fluminense jogar desde lá de trás, até quando os resultados estavam vindo, já tinham muitas críticas. O Fluminense nunca apresentou nessa temporada um bom futebol. Teve raros momentos, raras partidas isoladas contra o River Plate, contra o Cerro, contra o Red Bull na ida da Copa do Brasil, mas muito pouco para um time que não tem lá um grande elenco, um grande orçamento, mas passa longe de ser uma das equipes mais fracas dessa competição. 15º lugar a 2 pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, definitivamente não é o lugar que esse elenco do Fluminense deveria estar. Então chega o Marcão, que nós vimos, tem bons trabalhos recentes pelo Fluminense, e chega no lugar de Roger Machado, que não fez um bom trabalho. E aqui é o ponto que eu acho legal a gente falar. Essa é a diferença do que o Marcão vai encontrar em 2021, do que ele encontrou em 2020 e encontrou em 2019. Pô, Felipe, mas em 2019 o Fluminense estava dentro da zona de rebaixamento. É verdade, mas o trabalho do Diniz tinha alguns pontos, do Oswaldo não, o do Diniz tinha alguns pontos positivos, principalmente na questão ofensiva. Era um time que precisava de ajustes defensivos, o Marcão fez isso, mas você tinha por onde começar o trabalho. Já em 2020, o Fluminense está ali dentro do G6, quando o Odair Hellmann sai. Inclusive, o último jogo do Odair é um ótimo jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense, aqui no Maracanã. E ele tem principalmente a questão defensiva, o lado defensivo já de herança positiva do Odair Hellmann, tanto que o Lucas Claro não termina muito bem a competição, coisa que o Roger Machado destruiu nesses 6 meses à frente do Fluminense. Então, dessa vez, o Marcão vai ter que botar um pouco mais de dedo autoral, ou então recorrer a uma memória tática dos atletas. Afinal de contas, o mesmo elenco de 2020 está praticamente todo aí, saiu o Michel Araújo, uma outra peça, mas o grosso mesmo do elenco se mantém. No Fluminense tem mais peças do que teve em 2020. Então, ou ele volta para fevereiro de 2020, ou então pela primeira vez no passado recente, no Fluminense ele vai ter que chegar e realmente botar o seu trabalho em prática. A gente vai ter que ver as ideias do Marcão dentro de campo. Eu, Felipe, talvez gostasse de ver um treinador estrangeiro, um cara com outro nível no Fluminense, mas eu entendo completamente a escolha pelo Marcão. Eu acho que o Fluminense está em vésperas de uma decisão na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, do Fluminense não pode nem especular com ter 3, 4, 5 rodadas de adaptação para um treinador, senão a situação pode ficar reversível. Então eu aprovo, gosto da escolha do Marcão. Acho que dentro do mercado interno pouquíssimos nomes seriam melhores do que o Marcão. E aí sim, para 2022, parece até o que a gente falou em 2020 aqui nos mesmos scouts do Marcão na saída do Odair Hellmann. Para 2022, dependendo de como for o desempenho do Marcão, você pensa com calma em escolher um treinador, talvez um estrangeiro, um cara que trabalha a categoria de base. Isso é muito importante para o Fluminense. Pensando em 2021, primeiro ponto, um grande erro, a escolha de Roger Machado, foi dito aqui nesse canal, nas nossas lives lá no início, mas já que trouxe, tinha que demitir, não caiu em papo de grande imprensa, que é um absurdo, máquina de moer técnicos, nada disso. Tinha que demitir mesmo, o trabalho era muito ruim. Marcão pega
ter arrasado, e dentro do que dava para fazer, eu acho que era uma das melhores escolhas possíveis para o Fluminense. Não vou dar aquela super aprovação, porque a escolha do Roger Machado foi um grande erro, mas já com a besteira feita, é uma das escolhas. A bola de segurança do Fluminense não teria um nome melhor do que o Marcão. Beleza, pessoal? Dei minha opinião, falei pra caramba, quero saber de você, torcedor tricolor. Se você gostou da escolha do Marcão, se você queria outro treinador, se você era a favor ou contra a demissão de Roger Machado, se você concorda ou discorda da minha opinião, se você está conhecendo hoje a FBTV, se você vai se inscrever, deixar o like e compartilhar com todo mundo. Se vocês quiserem live hoje à noite pra gente falar sobre essa situação, deixa aí também nos comentários, quem sabe a gente não faz uma live extraordinária. Beleza, pessoal? Fechei a tampa do nosso scout, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de abrir a descrição do vídeo, conhecer as nossas redes sociais, planos de membros e dobrar o seu primeiro depósito na Bet Nacional. Tem link e cupom na descrição. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho que vem mais scout por aí. Valeu! Enquanto uns dizem aqui tem mais bônus, aqui é mais lucro, a gente prova. Quem joga na Bet Nacional tá rindo à toa. Cotação sem comparação, campinho interativo com estatísticas, saques imediatos via Pix, tecnologia de encerramento de apostas. Bet Nacional, aqui tá jogo.